O Ivoni está incumbido de trazer a palavra de Deus nessa noite. Estenda a sua mão à frente. Senhor Deus, maravilhoso Pai, somos gratos a Ti pela vida do Ivoni. Sabemos que o Senhor já preparou, o Senhor vai usá-lo neste momento como instrumento, como canal de bênção, para transmitir, Pai, para compartilhar e anunciar a Tua palavra ao coração da Tua igreja, Pai. E assim nós abrimos os nossos corações para recebê-lo, Pai. E abençoamos a vida do Ivoni. Declaramos, Pai, que mais do que ele já é usado por Ti, abençoado, continuará sendo, Pai, em Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Podem se colocar sentados. Hoje é um dia especial para nós, Santa Ceia do Senhor, onde nós comeremos e beberemos aqui, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Foi cantado um hino aqui nessa noite que diz: ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. E porque Ele ressuscitou no dia ao qual Ele foi crucificado, é que nós podemos hoje ceiar e estarmos aqui na presença dEle. E como hoje nós temos como símbolo do corpo de Cristo o pão e o vinho que significa o sangue, eu quero tratar de algo muito especial, que é sobre o precioso sangue de Jesus. Aquele sangue que verteu na cruz para que um dia eu e você tivéssemos vida. Porque a Bíblia diz que nós fomos resgatados, que nós fomos comprados pelo mais precioso sangue, o sangue de Cristo que verteu na cruz. Você pode abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. Todos acharam? 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Amém, queridos? Então nessa noite nós vamos tratar sobre o sangue de Jesus, ao qual nos redimiu do pecado, ao qual nos tirou da podridão ao qual vivíamos. E nada mais importante do que no dia como hoje falar de algo tão importante que veio sobre as nossas vidas, que foi a morte de Jesus por nós. Tem uma frase que se tornou muito corriqueira nas nossas vidas às vezes, que se diz assim: o sangue de Jesus tem poder. Mas para mim e para você, para nós que somos cristãos, qual é o verdadeiro real motivo dessa frase para a sua vida? Qual é o motivo? Qual é o real motivo para a sua vida? Qual o significado disso na minha e na sua vida? De que o sangue de Jesus tem poder. Porque a Bíblia diz que nós somos redimidos através do sangue do Cordeiro, porque nós sabemos que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, não do meu e do seu sangue, mas do sangue de Cristo, que foi derramado para que nós tivéssemos uma vida plena de felicidade, de alegria e de paz na presença dEle. Momentos difíceis nós sabemos que todos nós teremos, mas as aflições vêm. Mas através do sangue derramado na cruz, nós temos o privilégio de sermos resgatados da podridão. Então, qual é o significado dessa frase para a sua vida? Nessa noite nós vamos compartilhar algumas questões
que nos leva verdadeiramente à direção de entendermos que o sangue de Jesus verdadeiramente tem poder sobre as nossas vidas. Quando se fala de sangue, nós temos questões que nos levam verdadeiramente a entender aquilo que Deus quer para a minha e para a sua vida. Primeira questão que eu quero tratar nessa noite com você, meu amado, é que o sangue de Jesus nos mostra que fomos comprados, que fomos resgatados por um preço que é incalculável. Nós sabemos que esse preço foi a morte de Cristo. Outrora, quando nós nem existíamos, Ele entregou a sua vida por mim e por você. E nessa noite nós podemos estar aqui e contemplar a presença do Deus vivo, porque nós sabemos que através dos louvores, através da ministração que a Ana já fez aqui nessa noite, o Espírito Santo de Deus já se moveu aqui dentro, e nós sabemos e entendemos que Ele está aqui nessa noite. E você, porque Jesus um dia derramou na cruz do Calvário o sangue precioso dele, hoje você pode cear, hoje você pode participar desse banquete, da mesa do Senhor, e compartilhar isso, simplesmente porque um dia Ele se entregou por amor, pela sua vida e pela minha vida. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 28. Atos capítulo 20, versículo 28 diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Nós somos resgatados, queridos, porque o sangue de Jesus verteu. Veja bem, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. A palavra resgatou aqui é muito forte, porque aqui fala de compra, fala de quê? De valores, não de valores como foi dito aqui em 1 Pedro, não por nada corruptível, como prata ou ouro, mas um valor muito alto que foi o sangue de Jesus, que morreu por mim e por você, e que morreu por muitos que virão, e por muitos que já se foram. Através disso, de um valor incalculável. E quando a Bíblia diz que Ele nos resgatou, Ele diz que nos tirou do meio da imundície, porque outrora vivíamos em meio ao pecado, em meio à podridão, mas porque Jesus veio e teve uma nova aliança, fez uma nova aliança. Por quê? Porque a primeira aliança já estava, vamos dizer assim, com algum defeito, já não estava mais valendo como era para se valer, porque através do próprio homem, que se corrompeu ao ponto de ter que invalidar aquela aliança que Deus tinha feito com os antepassados, Jesus teve que vir e fazer essa nova aliança, uma aliança de sangue, para que eu e você tivéssemos participação no reino dos céus. Senão, amados, nós não poderíamos mais falar com Deus, mas entrar na presença dEle e poder glorificar e exaltar o nome dEle. Mas através do sangue de Jesus, que nos resgatou em meio à podridão, nós podemos adorar e exaltar o nome dEle. A Bíblia aqui está dizendo que Ele nos resgatou, que Ele nos comprou com o seu precioso sangue, o sangue de Cristo. Queridos, em síntese, em resumo disso tudo, foi o valor pago por Deus pelos nossos pecados. O sangue de Jesus foi o valor pago por Deus pelos meus e pelos seus pecados. E às vezes você me diz assim: Ivoni, eu não sou uma pessoa que adultera, que bebe, que fuma.
Eu nunca, às vezes, andei errando muito. Mas a Bíblia diz que nós já fomos concebidos no pecado. E nós andamos debaixo do pecado. Nós não andamos no pecado. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Nós estamos nessa terra, nós passamos por aqui, mas eu quero te dizer que nós não somos desse lugar. Nós estamos aqui apenas numa breve passagem. Uns ficam muito mais, outros ficam muito menos. Mas um dia nós se vamos daqui. E você tem que tomar a decisão na sua vida e entender e saber o que você quer da sua vida, o que você quer fazer, aonde você quer passar a sua eternidade. Porque Jesus derramou o seu sangue, um sangue precioso, como um preço de pagamento pela sua vida, assim como pela minha vida. Se hoje eu posso estar aqui, é porque um dia Ele teve misericórdia na minha vida, e a graça dEle me alcançou e me tocou, e hoje eu posso estar aqui, falar do amor dEle, porque o sangue dEle verteu, porque no sangue dEle há poder, porque o sangue dEle muda a sua situação, porque Ele derramou pela sua vida. A Ana disse que às vezes você, e o Kleiner também, às vezes você tem algum parente seu que não está aqui nessa noite, você tanto precisa que ele esteja aqui. Mas eu quero te dizer que através do sangue de Jesus, com a sua dedicação a Cristo Jesus, ou mais cedo ou mais tarde, Ele virá para o aprisco do Senhor. Ele fará parte do rebanho de Deus, não o rebanho de uma placa, mas o rebanho de uma igreja em Cristo Jesus. Nós temos que caminhar em conformidade com a palavra do Senhor. O sangue de Deus foi lançado em forma de homem quando Jesus derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. E nós podemos ser resgatados. Isso, eu quero te dizer que quando Jesus derramou o sangue dele, aonde havia uma alma, aonde havia um ser humano, aquele sangue banhou aquela vida. Independente ou não se ele aceitou Jesus, independente ou não se ele está em Cristo Jesus, mas o sangue de Jesus alcançou aquela vida aonde quer que ele estivesse. Porque Jesus alcança todas as vidas. Uma coisa nós podemos aqui nessa noite afirmar, que onde existiu uma alma, Jesus tocou aquela vida. Queridos, você sabe qual é o valor da sua vida? Você sabe qual verdadeiramente é o valor da sua alma? Jesus derramou o sangue dele para toda a humanidade, mas em particular ele derramou por você. Se existisse somente você na face da terra, somente a sua vida, e se você precisasse ser resgatado, Deus faria a mesma coisa, entregaria o seu único filho por amor a você, e com certeza Jesus se entregaria da mesma forma que Ele se entregou por toda a raça humana, apenas pela sua vida, porque a sua vida é importante, porque incondicionalmente Jesus entregou a vida dele por você. E por isso, amados, nós temos que glorificar e exaltar o nome dele. Às vezes você está aqui nessa noite, muitos vêm ao templo do Senhor, à casa de Deus, simplesmente porque diz, olha, eu vou lá, porque hoje é domingo e é obrigatório eu ir. Eu quero te dizer que se você age dessa maneira, você está errado. Você tem que estar aqui nessa noite, porque você ama Jesus, porque você ama Deus, porque você presta cultos de louvores e adorações. Às vezes muitas pessoas dizem, Ivonim, você passa o seu tempo todo na igreja. Segunda-feira você discipula, terça-feira você é líder de cela, quarta-feira você vem para o seminário, quinta-feira tem culto, sexta-feira você discipula outro casal, no sábado você discipula outro casal, e no domingo você está na igreja de novo, e no domingo cedo na escola bíblica também.
Estou falando isso para me vangloriar não, porque toda a honra e toda a glória é de Cristo, é de Deus. Nada é para mim, é para Deus. Muitas pessoas dizem assim, mas querido, quem se entregou para mim foi Jesus. Quem se entregou para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, e tivéssemos paz, e tivéssemos felicidade, foi Jesus. Não foi quem te critica. E nós temos que render cultos, nós temos que render louvores e adorações a Ele. Se você está aqui nessa noite, com o pensamento em Cristo, você tomou a melhor decisão da sua vida. Saiba que Jesus morreu por você, que Jesus entregou a vida dele por você. Sabe por que você é tão precioso, querido? Jesus te tornou precioso a partir do momento que Ele entregou a vida dele por você. E é por isso que o inimigo das nossas almas, ele tenta nos seduzir e nos trazer para o meio do pecado e nos colocar em meio ao pecado. É por isso que ele tenta fazer isso. E ele tenta te trazer para o meio do vício, para o meio do pecado, para que você distorça a sua visão das coisas de Cristo e caminhe para o mundo, porque ele sabe que você tem um preço muito alto para Cristo e para Deus. Não se entregue às paixões desse mundo, não se entregue às coisas que as pessoas dizem para desanimar o teu coração. A Ana disse aqui nessa noite, quando ela estava ministrando, que às vezes nós temos que entregar tantas coisas por amor a Jesus. E é verdade, nós temos que entregar muitas coisas. Nós temos que entregar o nosso tempo, a nossa obediência, mas nada disso, querido, vai passar em branco. Porque isso é simplesmente o fato, é simplesmente uma escada, um degrau que você tem que seguir para alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Porque o céu ele é tomado por esforço, meu amado. Ele não é tomado na brincadeira e nem na desobediência, mas sim no amor a Cristo Jesus. Então a primeira questão que nós vemos aqui é que o poder do sangue de Jesus representa o valor que foi pago pelos nossos pecados. Porque outrora éramos pecadores. Outrora lá no passado nós vivíamos em meio ao pecado, mas agora não. E segunda questão que nós vemos aqui, que há poder verdadeiramente no sangue de Jesus, é que o sangue de Jesus é representado aqui o Novo Testamento, mas agora ele vem representando a nova aliança em Cristo Jesus. Porque através da morte de Jesus nós tivemos uma nova aliança, porque aquela aliança do Novo Testamento ela foi quebrada, e assim através da morte de Jesus, a Bíblia diz que nós tivemos uma nova aliança. Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 26, você vai entender. Mateus capítulo 26 diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em outras palavras, o sangue da nova aliança. O sangue de Jesus representa uma nova aliança. Quando aqui a Bíblia fala de testamento, ela fala de aliança, que é derramado o sangue de Jesus por muitos. Mas se você prestou atenção aqui, você vai ver que diz assim: o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Se vocês notaram aqui, vocês vão ver que está dizendo o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Por que ele não é derramado por todos? Não deveria ser derramado por todos? Porque Jesus Cristo não morreu por todos? É ou não é verdade? Jesus morreu por todos, mas aqui a Bíblia está dizendo que é derramado por muitos. Sabe por que por muitos, querido? Porque nem todos o aceitaram, nem todos aceitaram Jesus, e só aquele que aceita Cristo Jesus verdadeiramente como o único Senhor e Salvador, é que o sangue de Jesus o lava, o redime de todos os pecados. Às vezes você está aqui nessa noite, não conhece a tua vida, mas Deus conhece.
Eu quero te dizer, se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, esse é o momento de você tomar. Para que o sangue de Jesus redima os seus pecados. Para que você seja verdadeiramente resgatado do meio do pecado. Você tem que lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Daquele que foi imolado na cruz do Calvário. Aquele que sofreu todo tipo de dor, todo tipo de aflição e todo tipo de humilhação. Para que você hoje pudesse estar aqui. E também para você, que às vezes está aqui, que hoje está aqui, mas por algum motivo se afastou de Cristo, por algum motivo saiu da presença de Deus. Hoje é o dia de você retomar essa aliança que foi feita para que você tivesse toda a alegria em Cristo Jesus. Então não perca tempo nessa noite, faça essa aliança com Cristo. Então o sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. Porque, irmãos, antes nós éramos inimigos de Deus, nós não tínhamos parte com Deus, nós não andávamos conforme a vontade de Deus, então nós andávamos o quê? No pecado. Mas através de Cristo, nós andamos na luz, porque Ele derramou o sangue dele precioso por nós. Nós não tínhamos liberdade de chegar diante de Deus e falar com Ele, porque a Bíblia diz que no dia que Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, e toda a barreira foi tirada, e todo o empecilho foi tirado, e tudo aquilo que nos afastava de Deus, e tudo aquilo que nos tirava da presença de Deus, foi lançado por terra. E nós podemos aí, novamente, ter essa aliança com Deus, através da morte de Jesus. Através da morte de Jesus, os empecilhos foram tirados da nossa vida. E foi tirado por quê? Por que foi tirado esses empecilhos? Por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. E às vezes você diz, irmão, por que tanta repetição do sangue de Jesus? Para você entender o quão precioso é o sangue dele. Sem a morte de Cristo e sem o derramamento de Cristo, do sangue dele, nós não teríamos essa aliança com Deus novamente. Nós estaríamos afastados de Deus. A humanidade não chegaria até aqui, ao ponto que ela chegou até hoje. Mas Jesus se entregou por amor a você e por amor por mim. Deus já não tinha mais prazer nos sacrifícios do Velho Testamento. Nós sabemos que eram sacrifícios de animais, derramamento de sangue de animais, porque lá em Hebreus relata que no Velho Testamento, o sangue dos animais apenas somente o que? Encobria os pecados. Quando Jó ia lá e sacrificava animais pelos seus filhos, porque às vezes eles tinham feito algo que desagradava a Deus, simplesmente o sangue daqueles animais cobriam o pecado, somente cobria o pecado. Então tinha que haver uma nova aliança, porque não dava mais apenas para se cobrir o pecado. Por isso foi necessária uma nova aliança, não só para cobrir o pecado, mas para limpar e para purificar as nossas vidas, e podermos ter uma relação verdadeiramente de intimidade com Deus. E hoje nós podemos ter essa relação de intimidade. Hoje nós podemos adorar a Deus, hoje nós podemos clamar a Ele, e saber que somos verdadeiramente íntimos dEle, porque temos uma vida de intimidade. Como tem andado a sua vida de intimidade com Deus? Como você tem gastado o seu tempo? Se Jesus morreu por você, você tem o dever e a obrigação de ter intimidade com o Pai, porque Ele morreu para que você tivesse a liberdade de ter intimidade com Deus. A
partir do momento que eu não tenho essa intimidade com Deus, eu estou novamente no pecado. Eu estou invalidando a morte de Jesus e o sangue que Ele derramou sobre a minha vida. Mas quando eu tomo a posição de olhar para Cristo e verdadeiramente honrar essa aliança que Ele fez por mim e por você, aí sim, nós estamos certos com Deus, e andando na direção certa, e caminhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Se você abrir a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10, se a nossa vida vale muito, se Jesus entregou a vida dele por nós, nós devemos dar a real importância ao valor dessa nova aliança. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 9, diz assim: então disse, eis aqui o Velho Testamento. Então disse, eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Amém? Então a Bíblia diz, tire o primeiro e estabelece o segundo. Qual é o primeiro? O Velho Testamento. A aliança a qual Deus fez lá no passado com o povo. O primeiro é o velho. Então tira a velha aliança e estabelece a nova aliança. Qual é essa nova aliança? A morte de Cristo. O sangue dele derramado na cruz. Ali foi feita uma nova aliança, porque a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, e nós podemos ter novamente vida em Cristo e com Deus. Então essa é a nova aliança. Tira-se o velho e coloca-se o novo, para vivermos uma vida estabelecida segundo a vontade de Cristo, segundo a vontade de Deus, através de Cristo Jesus. Nós temos que prosseguir e caminhar em direção a direção a Cristo Jesus. Então, tirando-se a velha aliança e colocando e estabelecendo-se a nova. Terceira questão aqui, amados. O poder do sangue de Jesus representa que Ele nos justifica. Se você for lá em Romanos capítulo 5, versículo 9, você vai ver que nós somos justificados através do derramamento do sangue de Jesus na cruz. Nós somos justificados, nós andamos em meio à vontade do Senhor, porque nós fomos justificados. Então nós entendemos que o valor do sangue de Jesus é que foi pago um alto preço pelos nossos pecados, que foi feita uma nova aliança, e agora que Ele nos justifica. Romanos 5,9 diz, logo, muito mais agora, tenho sido justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Nós somos salvos da ira, querido, e nós somos justificados porque Jesus se entregou por nós. Muitos apóstolos morreram crucificados, mas por amor à palavra de Deus, não porque Ele entregou a vida por alguém, porque eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, ficar no meu cantinho, quietinho, sem abrir mão de nada, às vezes vivendo uma vida até boa, mas quando se partir vai para onde? Ou eu tenho que tomar a decisão de tomar a minha cruz, estabelecer a palavra de Deus dentro do meu coração, andar segundo a lei e os preceitos da palavra do Senhor, e saber que eu serei perseguido, e saber que por amor à palavra dele, eu sofrerei perseguições. Quando eu digo nós todos, que tomamos a decisão por Cristo Jesus. Então Jesus se entregou por amor a mim e a você. Então nós somos justificados pelo sangue de Jesus, através do que? Da morte lá na cruz do Calvário.
Se você vê Hebreus 9:22, diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Queridos, se não haver derramamento de sangue, não haveria remissão dos nossos pecados. Então Jesus teve que se entregar por nós, teve que dar a vida dele por amor a mim e a você, para que pudesse ser estabelecido uma nova aliança através do Pai. Então foi pago a dívida foi paga. Foi paga através do que? Do sangue de Jesus. Nós vivíamos debaixo do pecado, agora vivemos na graça de Cristo Jesus. Imagine só Jesus sendo crucificado, chegando até Deus e dizendo: Pai, foi pago a dívida, rasga a cédula, pode rasgar, a cédula que há contra a vida de todo o povo, porque eu morri por eles. Não há mais nenhuma condenação, porque eu os justifiquei eles diante de ti, e sobre a vida deles não há mais nenhuma condenação. Sabe por quê, querido? Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14 diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados, e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quando Jesus morreu, Ele pegou todos os nossos pecados, Ele pegou todas as nossas transgressões, e aqui no final do versículo diz que Ele cravou na cruz do Calvário, e por isso que toda a cédula foi rasgada contra mim e contra a sua vida, e não há mais condenação, e Jesus pode dizer: o povo é liberto, através do meu sangue que verteu na cruz. Queridos, isso é muito importante para a nossa vida, sabermos o valor da morte de Jesus. Quanto vale a sua vida para você? Quanto vale a sua alma? Valeu e vale a vida, como a Bíblia diz, do príncipe da paz, do leão da tribo de Judá, aquele que morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Quarta questão que eu quero tratar com você, amado, nessa noite, é: o poder do sangue de Jesus nos purifica. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Queridos, o sacrifício de Jesus é único, e é por isso que de fato vemos aqui na palavra que Ele tem o poder para purificar a minha e a sua vida, porque o sacrifício dele foi perfeito, não há necessidade de mais nenhum sacrifício. Se a humanidade viver mais 10.000 anos, não há mais necessidade de nenhum sacrifício, porque Jesus foi o Cordeiro que andou no Calvário, chegou até aquela cruz, sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito e sem nenhum pecado, mas Ele tomou sobre Ele toda a transgressão que eu e você um dia ainda iríamos praticar, e levou sobre Ele quando Ele morreu na cruz, e hoje nós podemos glorificar o nome dEle. Hoje nós temos certeza que os nossos pecados foram perdoados e purificados pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. E como disse aqui, nós devemos andar na luz.
assim como Jesus anda. Nós devemos andar, não importa a situação, não importa a adversidade, não importa o quão você esteja sofrendo às vezes, mas nós temos que caminhar em direção a Cristo Jesus, porque Ele morreu para que hoje nós pudéssemos andar na luz, porque outrora andávamos no pecado, mas quando Jesus morreu, Ele nos transportou para a maravilhosa graça de Deus. Nós podemos andar em comunhão com Ele nessa noite, em todos os dias da nossa vida. Basta a mim e a você se preocupar apenas com as coisas de Deus, porque o mais, querido, a Bíblia diz que buscai primeiramente o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça, porque cabe a cada dia o seu próprio mal. Então busque a Deus, clame a Ele, coloque-se conforme a vontade dEle. Se você vê em Hebreus capítulo 13, versículo 12, lá fala, além do sangue de Jesus nos purificar, o poder do sangue de Jesus nos santifica. Hebreus 13, 12 diz, e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então, para Jesus santificar o seu povo, Ele sofreu, Ele padeceu. Santificar um povo, diz aqui em Hebreus, santificar um povo pelo seu próprio sangue. Jesus derramou o seu precioso sangue, foi por isso, para santificar um povo. E que povo é esse? Qual povo é esse que a Bíblia está dizendo? É a igreja, amados. Quando se diz santificar um povo, é a igreja. E quando diz a igreja, não está se dizendo aqui a igreja missionária, ou a igreja assembleia, que não está se tratando de placas. Aqui está se tratando de um povo. Jesus veio santificar esse povo, veio purificar esse povo. A palavra igreja, o que significa ela? A palavra igreja significa eclésia. E o que significa eclésia? Chamada, ou chamado, ou tirados. Tirados para onde? Tirados para fora. Para fora o que? Do mundo. Porque nós somos um povo que não andamos mais em conformidade com aquilo que o mundo traz. Mas nós somos um povo que andamos em conformidade com aquilo que a palavra de Deus traz ao meu e ao seu coração. Se você tivesse a oportunidade de perguntar nessa noite, qual povo, qual placa está no inferno? Ou quem foi para o inferno, de qual denominação? Com certeza a resposta seria para você: todos. De qualquer dominação está lá. Mas se você tivesse a oportunidade de perguntar, dizer, olha, qual povo, de qual denominação está lá no céu? E qual deles ainda irão para lá? Você receberia a resposta que nenhum. Sabe por quê, querido? Porque o povo que está no céu, só existe uma qualidade de um povo que entra no céu, e que já estão no céu, e aqueles que ainda entrarão, é aquele que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Só entra no céu aquele que foi purificado do seu pecado, das suas transgressões, mas esse tem que lavar as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Não se entra no céu qualquer um, lá não se entra placa de igreja, lá não se entra nenhuma dominação, só entra aquele que o sangue de Jesus respingou nas suas vestes, através da purificação e da santificação da sua vida. João disse bem assim, João lá em Apocalipse 7 perguntou ao Senhor: quem são estes que estão vindo? Porque João viu uma grande multidão, e o anjo respondeu, o anjo disse a João: esta é a igreja, aqueles
que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. É esse, querido. São esses que entrarão no reino do céu. Se você não saber a real importância do sangue de Jesus, às vezes você não dá não entende o real significado do sangue de Jesus derramado na cruz. E você não sabe que para você entrar no reino dos céus, você tem que entrar através do sangue, lavado e remido. Querido, eu não sei, a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. E se Deus colocou essa palavra no meu coração, nesse dia de hoje, num dia muito especial para nós que somos cristãos, porque nós participaremos da Santa Ceia do Senhor. E no final aqui nós diremos uma frase: até o mês que vem, quem sabe, na Nova Jerusalém. Mas para se entrar na Nova Jerusalém, nós aprendemos nessa noite que nós temos que estar lavado no sangue do Cordeiro. Sexta questão, para nós encerrarmos: o poder do sangue de Jesus nos traz reconciliação e paz. Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz assim: e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Então, através da morte de Jesus, nós tivemos uma reconciliação com Deus. Nós podemos novamente ter intimidade com Ele. E também a Bíblia diz aqui que Ele nos trouxe paz. Nós vemos muitas pessoas bem-sucedidas, têm um dinheiro, muitos status, muito dinheiro, mas ele não tem paz, querido, porque a paz só tem aquele que aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Outrora, lá no passado, eu lembro que eu buscava em meio à prostituição, em meio ao cigarro, em meio à bebida, essa paz, a qual um dia eu achava que eu jamais poderia ser feliz sem estar embriagado ou já no fogo, né? Naquele momento de alegria passageira. Porque, querido, tudo nessas terras passa, tudo é passageiro, as alegrias são momentâneas, tudo se passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, Jesus restabeleceu a comunhão perdida que nós tínhamos com Deus, e nos levou à intimidade com Ele, e agora nós somos amigos. Aqui um grande amor, porque nós somos amigos. Nós não somos mais pecadores e afastados de Deus, agora nós se tornamos amigos através da morte de Jesus. E Jesus, Ele é o verdadeiro amigo, porque Ele derramou o sangue dEle por você, e nessa noite você pode glorificar o nome dEle. Às vezes as situações estão adversas sobre a sua vida, mas eu quero te dizer que o verdadeiro amigo é Jesus, e que Ele se coloca à disposição de você todos os dias, quando você o clama. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, eu quero dizer aqui para encerrar, o porquê o sangue de Jesus é poderoso. Apocalipse 12, 11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Nós vencemos pelo sangue de Jesus derramado na cruz.
E se você observar a palavra de Deus e andar segundo a vontade dEle e não olhar para as outras coisas, você vencerá todas as dificuldades até o dia que Jesus te chamar para viver, como diz a Bíblia, no seio de Abraão, junto com o Pai, na nova aliança de Deus em Cristo Jesus, nas moradas celestiais, junto com Ele. Então, querido, no sangue de Jesus há poder. Quero que você se coloque de pé nessa noite.